Fiz um estágio de 1 mês na Rádio Nacional, mas foi uma coisa muito breve, assim. E depois fiz o restante de 1 ano na TV Nacional. Mas depois disso, em 97, eu entrei na Globo e nunca mais saí. Porra, então tem uma história bem longa aí de Globo. E um caminho também bastante interessante, porque tu começa... Esporte. Na verdade, eu comecei fazendo cidade, né? É? Buraco na rua, assassinato, a primeira reportagem minha na Globo é triste assim demais. Eu fui fazer o caso de uma criança que estava em casa, a mãe morreu, nem me lembro por quê, e ele ficou em casa sozinho com a mãe. E aí a gente foi acompanhar, não lembro quem foi que foi lá para tirar a criança, eu lembro que... Lá no DF. Lá no DF, era uma cidade satélite, não lembro qual cidade satélite. Tá. E eu lembro que o cinegrafista entrou e não conseguia... Nossa, imagina, ela estava morta lá há algum tempo. Então, assim, um cheiro muito forte. Nossa, cara, que coisa horrorosa. Mas era uma situação... Foi tão deprimente que quando chegou o marido dessa mulher, eu peguei o dinheiro que eu tinha na carteira e dei para ele. Meu primeiro dia de trabalho, imagina. Depois disso eu pensei, caramba, se toda pessoa em dificuldade que eu encontrar, eu der o dinheiro, eu vou ficar sem dinheiro. Eu preciso de dinheiro para mim também. Nunca mais fiz isso, mas eu lembro que o primeiro dia eu tirei o dinheiro que eu tinha na carteira e dei porque eu fiquei muito abalado com aquilo. Mas eu fazia buraco na rua, fazia uma reportagem do dia a dia ali, do DF, né, do DF TV. Mas, pela minha ligação com o esporte, né, por ser irmão do Oscar, mas também por ser atleta e por ter identificação com o esporte, é o assunto que eu domino mais disparado, né? Mais do que economia, mais do que política, mais do que cidade, mais do que cultura, mais do que eu domino muito mais o esporte, evidentemente. Então, assim, eu não vou te perguntar qual time tu torce, mas eu sei que é Flamengo. Quem entende de futebol vai torcer Flamengo. Tô brincando. Eu torço pra todos os times. Todo mundo pergunta. Não, mas sabe qual é? Eu já conversei com outros, com narrador, com comentarista, com jornalista e tal de futebol, e uma parada que eles me falam, que assim, com jogadores e tal, é uma parada que eles me falam assim constantemente, cara, como eu sou um profissional disso daqui, não é que eu não tinha um time quando eu entrei, eu tinha, só que assim, isso foi se diluindo. E eu entendo, faz sentido mesmo. Não, eles falam assim, eu começo a torcer pelos meus amigos. Para mim, talvez seja mais do que todos esses. Porque todos esses, a coisa vai se diluindo, mas ele acaba continuando com o time dele. Uhum. Eu não revelo meu time pelo seguinte, cara. Porque eu realmente não torço mais. Eu não vejo o jogo do meu time. E torço para todos os times que têm alguma história interessante. Eu torço muito mais pela história do que pelo time A ou pelo time B. Claro, tive meu time. Na adolescência, eu comprava agenda, boné, essas coisas. Mas, de repente, acho que de tanto trabalhar com esporte... Deu um clique e assim eu parei de sofrer quando meu time perdia e de ficar feliz quando meu time ganhava. Parou, acabou. E para eu explicar para as pessoas que isso aconteceu comigo, ninguém entende, porque todo mundo é muito apaixonado por clube de futebol. Eu não sou. É interessante mesmo. Assim, a gente transmite pelo menos um jogo da Série B por semana lá no Flow Esporte Clube. E eu me encontrei certo dia vibrando com jogos da Série B que são assim... a galera fala, a Série B é zoada, não sei o quê, mas tem umas paradas ali, tem um monte... Os clubes têm tanta história, tanta coisa ali que eu não sabia, porque eu tava sempre focado no meu Flamengo e tal. E, porra, eu me peguei entendendo mais de Série B do que de Série A. Eu fiquei, caralho, cara, que momento isso daqui, hein? Que momento, assim, entender a história do esporte, do Vitória, do Mirassol e tal. Então são as paradas que eu fico, caralho, que louco. Dá pra entender mesmo. Eu acho que eu tô entendendo de verdade quando o cara fala que essa paixão ela acaba se diluindo por causa do trabalho e você começa a curtir o esporte em si. Não, e no Fantástico eu torcia pela história mesmo. Então, se o meu time tivesse que perder, o meu time de infância, de adolescência, tivesse que perder pra reportagem, pro VT que eu ia fazer ficar mais divertido, eu torcia contra. E torci inúmeras vezes contra esse meu time de aliás, eu tive mais de um time na infância e na adolescência, mas esse é outro papo. Mas eu torci várias vezes contra, porque realmente o que eu queria, meu time é o Fantástico. Tá certo. Eu quero que uma história... Então, meu time tá ganhando de 1-0, mas se ele tomar uma virada de 4-1, é melhor pra reportar. Eu tô torcendo contra o meu time. Tu falou que sempre gostou de esporte e tudo mais. Eu sei porque a gente tava conversando ali embaixo, tu me falou que agora tu é um cara do golfe e tal, mas
Já tô no projeto aqui de te fazer jogar golfe. Já pensou, cara? Já pensou, Jean? Aí, ó, Cariani com academia. O Popeye com boxe. E agora o Tadeu Schmidt com golfe. Ele tava me explicando o golfe lá e parece bastante interessante mesmo. A primeira coisa que eu falei, isso aí é um esporte burguês, safado, pô. Mas, cara, assim, você falou que golfe entrou na tua vida faz 8 anos. Isso. Então, nessa época aí, tu tava falando de outros esportes. Não, nunca vou falar de golfe na televisão na minha vida. É verdade? Nunca. Não, mas eu quis dizer assim, você tava falando que curtia esporte. E o que tu praticava, então? Então, eu joguei, como todo, desde sempre, você diz? Desde moleque joguei futebol, claro. Como todo moleque brasileiro joguei futebol. Só tô esperando chegar no basquete, vai lá. Joguei basquete há algum tempo, mas muito pouco quando eu era pequenininho. Mas a coisa do Oscar era tão forte que me afastou do basquete. É mesmo? Porque era sempre comparação com o Oscar, comparação. E eu não queria aquilo. Então eu eliminei o basquete da minha vida por isso. Tu ia acabar sendo, pelo menos por um tempo, o irmão do Oscar. No vôlei eu era. Aí eu fui jogar vôlei. E no vôlei, falar, aquele é o irmão do Oscar. E normal, que é uma forma de identificar a pessoa. O chato é quando parece que você não faz nada. Você só tem qualquer coisa porque você é irmão do Oscar. Né? Mas eu joguei vôlei e tentei ser jogador de vôlei. Tu é altão, dá pra ser um jogador de vôlei Mas mesmo. eu era levantador. E esse foi o meu problema. O meu grande problema no esporte é que eu não entrei pra fazer esporte pra me divertir, pra praticar, pra jogar. Eu entrei pra ser o melhor jogador da história do vôlei brasileiro. E esse não é a meta de... Não é assim que você tem que começar um projeto, entendeu? Quando você põe uma meta que a única coisa que vale a pena é o máximo... A possibilidade de frustração é de 99,99%. Você tem razão. Então, assim, você tem que entrar para fazer e se dedicar o suficiente para ser o melhor. Mas não como a única coisa que presta é ser uma... Minha meta, assim, Entrou com a meta meio furada. Totalmente furada. Aí, mas pratiquei, joguei vôlei em Brasília. E, aos 17 anos eu fui para uma seleção brasileira, primeira seleção do Nauber. Mas fui cortado. Porra, então tu chegou a ser fodão, pô. Não, eu jogava direitinho, mas eu não tinha... Na verdade, eu jogava de levantador porque eu não tinha físico para ser atacante. Porque eu não sou tão alto e não pulo muito. Meu sobrinho, por exemplo, o Bruno, é mais baixo que eu, mas é um cavalo, cara. Pula pra caramba, é um animal. E tem um talento, habilidade que eu nunca tive. E a minha personalidade é toda de atacante. Eu queria dar... Os jogos que eu me lembro na minha vida, assim, com mais carinho... foram os que eu joguei como atacante, eu devia ter jogado como atacante, talvez conseguisse menos, mas teria me divertido muito mais. Eu joguei numa posição que não era minha. Só pra tentar chegar. Porque era mais possível de eu chegar mais longe, porque eu não tinha tanto vigor físico pra bater a bola. Entendi. E aí, aí parei de jogar. Aí quando eu fui cortado, eu falei, nunca mais vou me dedicar a isso. Eu me dediquei pra caramba, me dediquei. Tinha quantos anos? 17. Tá, então tu ainda tava no processo de ir pra faculdade, era um garoto. Isso. E nunca tinha pensado em fazer nada de faculdade, né? Então fui parar no jornalismo por acaso. Porque eu achei que eu ia ser atleta. Eu achava que ia ser atleta, era meu único plano, não tinha plano B. Quando eu fui cortado, eu falei assim... O que teu pai achava dessa porra, cara? Eu odiava. Já tinha o teu irmão, né? Pô, e meu pai sempre falava assim... Porque Oscar foi um aborto da natureza. Eu me lembro sempre dessa expressão que eles usavam. O que aconteceu com Oscar foi um aborto da natureza. Foi uma loucura assim que aconteceu, né? Que tudo deu certo e ele era realmente muito talentoso e tinha todas as condições para ser o gigante que ele é. Mas o meu pai e minha mãe queriam dizer o seguinte: não vai acontecer de novo. Eu entendo. Com alguém da mesma família. E eu realmente, talvez em outro esporte, talvez eu tivesse mais chance. Talvez no tênis eu precisaria de mais velocidade, assim, talvez. No futebol talvez tu jogava de quê? No futebolzinho? Veja como é que são as coisas. Ou goleiro ou centroavante. São os extremos. Porque a habilidade no futebol nunca foi meu forte. Mas eu faço gol, cara. Quer dizer, fazia, né? Tem uns 20 anos que eu não jogo. Tu jogava futebol de campo, salão, era o quê? Não, campo eu nunca joguei, assim. Eu jogava pelada society. Entendi, tá. E tem aquela coisa da família Schmidt de... Como eu posso dizer? Ser fominha. Entendi. Então a bola bateu no meu pé, deu visão pro gol, pá!
eu chutava. Então, matematicamente, eu aumentava as minhas chances de fazer mais gols, porque era muito chute pro gol. Entendi, faz sentido. Então, o pessoal ficava irritadíssimo, mas entrava e fazia gol, cara. Inclusive, a última vez que eu joguei futebol... Goleiro ou centroavante? Eu sempre era goleiro, porque eu era, assim, na escola lá, eu sempre fui muito ruim. Então eu era o último a ser escolhido. O último a ser escolhido era o gol, pô. Não, não era... Caralho, sobrou eu. Pô, vai. Não, vai, eu não vai. era bom, não, mas eu nunca fui o último a ser escolhido. Eu era ali da turma... Não, eu era o último a ser escolhido. Eu gostava de ser goleiro. Então, eu lembro até hoje, num campeonato que teve na minha quadra lá em Brasília, era o meu time, que era o time do Dori, contra o time do Mário, contra o time do Bloco C. Aí cada time jogava com o outro, um ganhou do outro ganhou do outro, o outro ganhou, deu empate com o campeonato. Mas o jogo que a gente ganhou foi pros pênaltis, cara. E eu peguei um pênalti. O pênalti decisivo eu defendi assim com a mão esquerda e abri o pulso. E as meninas todas assistindo. De anime, né, cara? E eu com aquela dor assim, as meninas do bloco, a menina que eu paquerava, todas assim, ganhamos, e o Tadeu é o herói, foi bom demais aqui, eu não esqueci. Bom demais, meu. E logo depois eu dei meu primeiro beijo com essa menina. Foi uma semana assim de, uma coisa de louco, foi uma semana maravilhosa. Estourou, né? Caralho. Porra, eu sempre gostei muito de assistir esporte, não era... Porque assim, eu sou ruim em qualquer esporte. É que o golfe tá te esperando, cara. Golfe, né, Tá cara? esperando Pois pra ser bom no golfe. Tá cara. bom, vamos lá. 8 anos atrás... Não, então, deixa eu explicar. Aí parei de jogar vôlei. Aí joguei vôlei aí num tempo, joguei Campeonato Brasileiro, joguei Jogos Universitários Brasileiros, joguei 2 universidades, né, que são as Olimpíadas Universitárias, mas já como ex-jogador, assim, não treinava, malandrão, né, vou só com a minha... Vou lá porque eu sou o Tadeu, pô. Meu irmão, eu fui convocado pra seleção. Pelo amor de Deus. Mas aí depois que eu acabei o último campeonato, eu falei, não quero mais jogar vôlei. Porque no vôlei, hoje faz mais de 20 anos que eu não pego na bola de vôlei. Porque você vai jogar vôlei, que é o esporte que eu jogava, eu quero fazer as coisas, é um saco. Porque eu quero pular, não pulo, quero correr, é sempre frustrante. Aí aos 30 anos eu comecei a jogar tênis. E no tênis, cara, como eu nunca tinha treinado tênis, eu tava sempre na melhor fase da minha vida. Tá. Eu começava a treinar um pouco e jogava, e era super dedicado no tênis. Joguei, dos 30 aos 40, eu joguei assim alucinadamente. Cheguei ao primeiro lugar do ranking no Clube Naval Piraquê, lá no Rio de Janeiro, que era o meu objetivo. O número 2 devia ter 80 anos. Eu ia falar, eu e os coroas. Mas cheguei ao primeiro lugar, e era difícil chegar ao primeiro lugar. E aí me dediquei pra caramba ao tênis e sempre curti muito tênis. Ainda curto, de vez em quando eu jogo. Mas aos 40, cara, eu fui jogar golfe, fui experimentar o golfe. E aí, meu irmão... Mas como assim? Ninguém, assim, ó, eu não tenho, ninguém chega pra mim e fala assim, Coelho, vamos ali no golfe, você vai o primeiro. Eu vou até tirar o casaco, tá dando calor, falar de golfe. Isso. E aí, assim, alguém te levou pro golfe. Sim. Meu compadre Mauro Motoc, os pais dele sempre jogaram golfe e falavam pra ele jogar, ele nunca jogou. Aí ele em 2015, né, ele começou a jogar. 2015? Não, 2014 ele começou a jogar. E ficou alucinado. Você vai ver quando você for jogar que a gente disse foi picado pelo mosquitinho. A pessoa fica alucinada, só pensa em golfe, só fala de golfe, só quer trazer todo mundo pra jogar golfe. E aí... A Rebeca me caguetou que teu negócio é só falar de golfe mesmo. Não. Eu quero fazer todo mundo jogar golfe. Minha mulher fala que eu quero fazer uma seita do golfe. Tua mulher joga golfe? Joga? Ah, tá. Eu jogo com ela? Ah, tá. E aí meu compadre falava, Tadeu, vamos jogar golfe, jogar golfe. Qual foi teu primeiro sentimento quando ele falou, vamos jogar golfe? Nada. Eu lembro que uma vez eu participei de um programa e Humberto Martins estava participando. Aí perguntaram, qual é o seu esporte? Aí ele falou assim, eu jogo golfe. Eu falei, joga. Meu irmão. Quem joga golfe quer só aparecendo roupinha bonitinha, aquela coisa chique. Bonezinho, andar no carrinho, pô. Exatamente. Que desse também, né? O golfe é o único esporte que você pode praticar bebendo e fumando um charuto, né, cara? Olha, verdade. De cinto. Bom demais. Bom demais. Bom, mas aí de tanto meu compadre... Caralho, será que eu vou um dia jogar golfe mesmo? Olha, agora eu te dei informações preciosas. Eu gostei dessas aí. Sai com a cerveja, com a caipirinha, jogando, cara. Tá tudo certo, cara. Às vezes até melhora. Tá. Mas aí meu compadre falando. E aí a gente fez uma viagem pela Califórnia, eu, minha mulher e minhas filhas, e a gente passou por Pebble Beach, que é um dos campos mais importantes, mais tradicionais do mundo. Eu tirei foto no Buraco 18, nem sabia o que era. Hoje em dia eu vejo a foto e falo, a árvorezinha tava lá no fundo, é uma árvore super famosa e tal. Compramos souvenir pro meu compadre. Aí voltei e falei, é tão bonito o campo de golfe. Encontrei com o meu amigão lá do Rio de Janeiro, o Lula Cristófaro.
Aí eu falei, Lula, vamos jogar golfe, cara? Porque eu viajava muito, assim, pra Orlando e pra outros lugares, ficava naqueles hotéis bacanas, assim, com campo de golfe e não aproveitava. Eu falei, Lula, vamos jogar? Porque aí, quando a gente viajar, a gente fica no hotel e joga golfe. E aproveita pra jogar golfe lá no campo. Ele falou, vamos, eu conheço um professor. Aí procurou o professor e fui lá pra fazer a primeira aula. Quando eu fiz a primeira aula, cara, eu não conseguia bater na bola pra ela andar 10 metros. E todo mundo lá em casa, minha família, todo mundo tem aptidão para esporte, todo mundo tem facilidade para esporte. Tênis, a primeira vez que eu peguei uma raquete de tênis com, sei lá, 18, 19 anos, eu peguei e saí jogando. Mal, mas saí jogando. Basquete, você joga tudo. O golfe, eu não conseguia me divertir. E aquilo me deixou angustiado. Aí eu olhava pro lado, tinha um senhor mais velhinho assim, a bola indo lá na lua, cara. Eu falei, como assim, cara? E eu fazendo força, eu tô